Olá, o Vida Vivida de hoje recebe um ator que, além de atuar em várias novelas e filmes, tem no seu currículo mais de 40 peças teatrais. Nós conversamos aqui com José Ivaldo Gomes de Andrade Filho, mais conhecido como um ator Tuca Andrada. Tuca, prazer em recebê-lo aqui, um prazer ter aqui conosco. Prazer todo meu. Pois é, Tuca, a gente já começa falando do seu nome. Como surgiu o nome artístico Tuca Andrada? Eu tenho esse apelido Tuca desde criança, né? Por causa de uma babá, uma empregada da minha casa que gostava muito de mim, botou o apelido de Pituca, que é como chama bebê, e depois ficou, ela mesma tirou o pi, ficou Tuca só, e aí ficou Tuca. As pessoas me chamam por Tuca, não tem nada a ver, Tuca geralmente é apelido de Arthur ou de Antônio Carlos, mas ficou. E aí quando eu virei ator, eu estava para estrear uma peça ainda em Recife, e um diretor começou a dizer, vamos arranjar um nome, porque Tuca só, o seu nome, José Ivaldo, não fica bom. Aí eu peguei o Andrade, que é do meu nome mesmo, e botei Andrada, e botei Tuca Andrada, porque eu achei que ficava mais sonoro. E deu certo, não resolvi não mudar mais, não mexer mais nisso. Falando da sua trajetória, como foi sua chegada no Rio? Uma coisa com muito medo, né? Eu não conhecia ninguém aqui, eu não tinha nenhum contato no mundo artístico aqui. Eu vim para estudar mesmo. Cheguei, fui trabalhar, eu tinha que sobreviver, fui trabalhar em uma loja de roupa, como vendedor. E aí, por acaso, uma peça de teatro de Recife, que era essa, Pequeno Grão de Areia, ia para um festival de teatro de Ponta Grossa, e faltou um ator, um dos atores ficou doente, eles passaram pelo Rio e me chamaram para ir. Eu larguei emprego, larguei loja, larguei tudo e fui para esse festival de teatro de Ponta Grossa. A peça ganhou quase todos os prêmios lá e o maior prêmio foi ser montada aqui no Rio de Janeiro. Por acaso tinha um dos jurados, era um produtor de teatro infantil aqui no Rio. E aí ele convidou e nós montamos a peça aqui. E aí eu fui indicado para o prêmio. Paralelo a isso, eu comecei a conhecer pessoas do meio. Apareceu a oportunidade de fazer um teste para a Estrela d'Alva, que era um musical com a Marília Pêra, sobre a Dalva de Oliveira. Eu fiz, passei no teste. E aí isso foi abrindo cada vez mais o leque de pessoas, aí você começa a descobrir, tem um teste aqui, vai aqui que é legal, entendeu? Leva teu currículo aí, e eu fui me virando, mas mesmo assim isso não conseguia sobreviver só disso, passei muitos anos até conseguir sobreviver de teatro. Paralelo a isso eu fazia bico, fazia coisas, eu fazia recreação em algum lugar, vendia alguma coisa, servia em festas, enfim, me virava para poder juntar com o dinheiro parco dinheiro que vinha do teatro para poder sobreviver. Quantos anos de carreira? Eu comecei aos 15, 30. 30 anos de carreira? Carreira profissional mesmo, dos 21 para cá. Mas eu comecei a fazer teatro aos 15 anos. Quer dizer, adolescente, né? Adolescente. Eu estudava num colégio para fazer colégio pré-vestibular e tinha um grupo de teatro e eles fundaram um grupo de teatro e eu entrei. A primeira oportunidade que eu tive para entrar em Recife, a primeira oportunidade que eu tive para fazer teatro, eu fui fazer. Eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Nem sabia por quê, nem sabia o que era, o que eu queria fazer. Mas aí, quando eu tive essa chance, fui lá e comecei a fazer teatro lá. E sempre ao longo da vida, né, a gente tem alguns anjos da guarda, digamos assim, amigos, pessoas que influenciaram e que ajudaram. Quem foram os seus anjos da guarda? Que me ajudou de primeiro, eu penso muito no Antônio Pedro, o ator, e a Silvia Sangirati, que na época, a Silvia já faleceu, alguns anos atrás. Na época era a esposa dele. E eles, num momento muito difícil da minha carreira, muito duro, muito sem dinheiro, eles me deram uma força muito grande, eles me levaram para morar na casa deles, eles me acolheram completamente, né, e disseram, fica aí até você poder sair. Né? São duas pessoas que eu vou ser grato pelo resto da minha vida. Influência eu tenho de muita gente, que foram o Rubens Correia, o Amir Haddad, Antônio Abujanra, a Bibi Ferreira. São pessoas que influenciaram e me influenciam até hoje. Né? São pessoas que sempre têm alguma coisa de novo dizer para mim, que me criticam sem ter medo de me magoar, de nada, simplesmente falam o que acham mesmo. Pode ser uma cacetada na minha cara, mas eu sempre vou ouvir o que eles têm a dizer. Essas pessoas, elas foram meus grandes mestres. Foram, não são ainda. Como a TV aconteceu na sua carreira? Como qualquer ator, né, de teatro, eu comecei a procurar, fazer participações. Eu me cadastrei nessa época na TV Globo, você podia se cadastrar. Eu me cadastrei, né, fiz um pouco daquela escolinha, daquele laboratório que eles têm lá, mas muito pouco.
E logo depois eu comecei a ser chamado para fazer participação em novelas. Até que eu fui chamado a fazer uma participação maior, numa novela chamada Mico Preto. Uma participação que era 2, 3 dias, viraram 15 dias, né, de gravação. No último dia de gravação, o Denis Carvalho, que era diretor da novela, falou para mim: eu tenho um personagem para você, eu vou estrear uma novela do Gilberto Braga o ano que vem, e eu tenho um personagem que eu acho que você pode fazer muito bem. Eu achei que aquilo tá legal, bacana, mas achei que aquilo fosse uma coisa da hora, que era ele sim, me tinha visto, mas que ia esquecer e tudo. 3 meses depois ele me liga, 3, 4 meses depois ele me liga e diz: oi, Tuca, aqui é o Denis Carvalho, lembra de mim? Eu disse: claro que eu lembro. Disse, lembra que eu falei para você que tinha um personagem na novela? Eu fiquei quase sem conseguir falar no telefone, fiquei mudo, né? Eu disse: claro que eu me lembro. Ele disse: pois é, vem aqui na TV Globo, ainda era no Lopes Quintas, a emissora, e para a gente conversar. Eu fui lá e realmente era verdade. Tinha um personagem, e era um personagem ótimo, era o Ladislau, era um bandido, que ia até o meio da novela, um personagem grande, e foi um estouro, assim, foi um impulso muito grande na minha carreira. Da noite para o dia eu comecei, as pessoas começaram a falar comigo na rua, eu comecei a virar uma pessoa conhecida, um ator conhecido, né? E como personagem, era um personagem muito bacana mesmo, que era um marginal, ele puxava carro, fazia tráfico de drogas, e tinha um relacionamento, ele era apaixonado pela Letícia Sabatella, também que não é apaixonado pela Letícia Sabatella, mas ele era apaixonado por ela e raptava ela, e era muito bacana, me deu a oportunidade de contracenar com atores muito importantes, como Fagundes, como a Glória Pires, né? Era a estreia também da Letícia, era a estreia do Ângelo Antônio, a gente fazia meio um grupinho, porque era um triângulo entre eu, o Ângelo e ela e a Letícia, e foi muito bom conviver com as pessoas daquela novela, foi um impulso na minha carreira, e foi a minha entrada na televisão. Daqui a pouquinho eu tenho mais curiosidades sobre Tuca Andrada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Vida Vivida está de volta, hoje conversando com o ator Tuca Andrada. Tuca, no bloco anterior nós estávamos falando sobre TV, a sua entrada para a televisão, a sua experiência, você falou desse seu primeiro personagem. Qual outro personagem? Você tem um outro personagem que tenha te marcado? Eu acho que todos os personagens me marcaram, porque eu acho que qualquer personagem, mesmo que os que eu não fiz tão bem, eles me ensinaram muita coisa. Com os erros que eu cometi ali, talvez eu tenha aprendido mais do que com os acertos. Né? O Abu Janra tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que é assim: o sucesso é tão ruim ou perigoso quanto o fracasso, né? Ou seja, você às vezes faz muito sucesso, você acha por cima da carne seca e tropeça rapidinho, né? Cai fácil. Então eu acredito que personagens que tenham feito muito sucesso, como os que não tenham feito, para mim têm o mesmo peso. Pelo menos é assim que eu costumo dizer. Mas tiveram personagens que realmente chamam mais atenção na televisão. Esse O Dono do Mundo, do Ladislau, depois teve o Delegado Barromeu, um Fera Ferida, que foi um personagem também que fez bastante sucesso. Um outro, Da Cor do Pecado, o Kaique, também foi um personagem que fez muito sucesso. Teve um personagem numa novela chamada Era Uma Vez, que era um vilão também, que fez muito sucesso. Esse personagem agora, o Theo, dessa novela da Record, Poder Paralelo, da novela Lauro César Muniz, também tinha um assédio muito grande na rua, as pessoas gostavam muito dele. E é um personagem legal porque as pessoas ficam muito na cabeça que eu fiz muito mais vilão do que mocinho. E não é verdade, eu não fiz muito mais vilão. Talvez os vilões tenham marcado mais. Pronto, que parla. Por gentileza, pode me dizer o nome do cara que vocês vão matar? Que palhaçada é essa? Não é palhaçada, uma bomba foi colocada. Quem é você? Eu estive na vila, talvez lá, eu não sei. Você produziu, né, atuou com um musical, muito sucesso, ficou em cartaz, acho que 4 anos, enfim, você é melhor para dizer isso, que é o Orlando Silva. Como foi essa experiência? Eu detesto produzir, eu não tenho talento, mas a gente tem que produzir, a gente tem que fazer as coisas da gente. Entendeu? Eu me aliei a uma pessoa experiente em produção também, mas lógico que
Nós dois tínhamos reuniões para saber o que a gente ia fazer, e você tem que correr atrás, você tem que procurar dinheiro, você tem que negociar preço, você entra em cena pensando na bilheteria. É muito difícil, não digo que eu não vá fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que produzir mais, mas não é a coisa que eu mais gosto de fazer, não. Eu não gosto muito de produzir, não. Eu acho legal produzir porque eu posso produzir as minhas ideias, né? Produzir o que eu quero fazer. O Orlando Silva era um sonho que eu queria, né, ter realizado, que realizei. Era um homem que eu queria falar, era um artista de quem eu queria falar. E foi fantástico, foi um grande aprendizado para mim produzir. Mas interpretar Orlando Silva e cantar as canções dele, como é? Orlando Silva, ele não foi simplesmente mais um cantor do rádio, ele foi um divisor de águas, né, dentro da música brasileira. Ele mudou a maneira de se interpretar canções no Brasil. Ele é um inventor, ele não é só um cantor, ele não é só um intérprete, ele inventou uma maneira de cantar. Não é à toa que Caetano Veloso, João Gilberto, Nelson Gonçalves, todos os grandes que vieram depois dele reverenciam ele, porque ele simplesmente mostrou uma maneira brasileira de se cantar, né? Uma maneira completamente nova para aquela época, né? Que para hoje parece uma coisa antiga e que a melodia já não bate tão bem para os ouvidos de hoje em dia, os ouvidos acostumados com música eletrônica, com outras sonoridades, mas naquela época era uma coisa moderníssima, era um homem que estava inventando uma coisa. Então, fazer o Orlando Silva, eu disse, como é que eu vou trazer isso? Imitar é impossível. Então, o que eu tentava imitar? A dicção que ele tinha, que os cantores tinham, né? A divisão melódica que ele fazia na música. Mas é impossível imitar Orlando Silva, é impossível para qualquer cantor. E eu que não sou um cantor, eu sou um ator, né? O que eu tentava fazer era o sentimento, eu tentava ir no sentimento, a ilusão que eu criava era por aí, né? Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim. Lábios que beijei, mãos que eu afaguei, volta, dai lenitivo a minha dor. Qual é a música que você mais gosta? Eu gosto muito de uma música chamada Súplica. Dá uma palhinha pra gente. Aço frio de um punhal foi teu adeus pra mim. Eu acho que é a única música na música popular brasileira feita, mas não tem rima nenhuma. A Bethânia já gravou essa música. Faz o seguinte, canta uma bem famosa dele, então. A bem famosa dele, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Pode cantar. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. Carinhoso. Foi um grande sucesso dele. Continuando na linha dos musicais, você fez ao lado de Cláudia Raia o Beijo da Mulher-Aranha. Como foi essa experiência? Da Cláudia Raia e do Miguel Falabella. Na verdade, eu não contracenava com a Cláudia, eu contracenava com o Miguel, porque a Cláudia é um personagem que não é um personagem realista dentro é um delírio do personagem do Miguel.